Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de conversão, né? A gente vai estar mostrando aí em dois vídeos, né, como realizar conversão, né, aproximada, né? Conversão aproximada de milímetro para polegada fracionária. Nesse primeiro exemplo, a gente colocou aqui 20 milímetros e é a mesma lógica, né, do que um valor comum oriundo da própria polegada fracionária, né, no que diz respeito à conversão. Né? O primeiro ponto, né? O porquê isso de valor aproximado, né? Muita gente quando começa a estudar essa parte de conversão, principalmente essa parte de milímetro para polegada, né? Acha que qualquer valor em milímetro pode ser convertido, vamos dizer aí, perfeitamente para polegada fracionária, e não é assim que ocorre, né? A gente já falou em outros vídeos, né, que a polegada fracionária uma relação técnica de comunicação, né, entre os sistemas de medidas, né, no caso inglês e o métrico. Então, é um valor que fica limitado. Né? E o objetivo é justamente esse, limitar, que é para que não se tenha muitos valores, né, no que diz respeito aí às medidas, dos elementos, enfim. Né? Então você acaba ficando com essa limitação. A base desse cálculo é a relação limite da fração da polegada, ou seja, 1/128, ou seja, a polegada pode ser dividida em até 128 partes, no que diz respeito a essa questão de conversão. Então, a relação da fração ela está dentro dessa, a relação da conversão ela está dentro desse espectro aqui, né? Então, exemplo, se você converter 1/4 de polegada para milímetro, você vai encontrar 6,35 milímetros. Se você converter 6,35 milímetros para polegada fracionária, você vai encontrar 1/4 de polegada. Agora, se eu for converter 6 milímetros para polegada fracionária, eu não vou encontrar, né, um valor de fração exato. Né? A mesma coisa, exemplo, vamos supor que eu queira converter 3/4 de polegada para milímetro, eu vou encontrar 19,05. Beleza, se eu quiser converter 19,05 para polegada fracionária, eu vou encontrar 3/4 tranquilamente. Mas se eu for converter 19 milímetros, eu não vou encontrar exatamente 3/4. Né? Então, eu só consigo converter perfeitamente milímetro para polegada fracionária quando o valor ele já é oriundo da própria polegada fracionária. Bom, vamos lá para o exemplo. Aqui no caso é 20 milímetros, né, que a gente está querendo converter aí, fazer a relação aproximada. Tem aqui o método 1, vou até dar um zoom aqui. Pronto. Então, nesse método 1, é a mesma lógica do que a gente explicou nos outros vídeos. Né? Você vai pegar o valor que deseja converter, vai dividir por 25,4, lembrando que 25,4 representa a equivalência, né, de uma polegada, né? Ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Beleza? Então, divide por 25,4. Aí já vem um primeiro ponto que você nota, né, quando faz a conversão de um valor exato de polegada fracionária para milímetro, né, do que um valor aproximado. Né? Quando você dividir 20 por 25,4, você vai ver que vai dar uma dízima. Então aqui eu coloquei os três primeiros dígitos após a vírgula, né, então dá aproximadamente 0,787. Né? Então você já vê que quando você faz a conversão de polegada fracionária, ele pode até aparecer várias casas decimais, mas você vai ver que tem um limite. Beleza, então aqui o valor aproximado. O que é que a gente faz? Multiplica na sequência esse valor encontrado, né, que está aqui embaixo, 0,787, multiplica por 128. Né? E aí vem o detalhe principal, né, que é esse resultado aqui. Né? Esse resultado aqui já é a relação aí para o numerador da fração. Né? Só que observa que ele não vai aparecer um valor inteiro. Né? Se fosse uma polegada perfeita de conversão, ia aparecer um valor inteiro. Né? Enfim, de 1 até 128. Né? Poderia ser qualquer valor entre de 1 até 128. Só que aí no caso apareceu 100,736. É o que a gente faz, tem que arredondar. Só que a questão do arredondamento aí, ela precisa ter uma interpretação. Né? Se for, exemplo, uma questão de prova que não traga nenhuma relação de qual é o objetivo da medida, você pode até utilizar a regra de arredondamento, né, que é o mais válido para esse caso. Mas, exemplo, se for uma questão prática, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor aqui, deixa eu fazer aqui um exemplo. Vamos supor que esse valor que você está convertendo, ele seja para uma peça tipo fêmea. Né? Vamos supor que seja uma peça com uma peça fresada, né, o qual tem um canal
né, como está aqui descrito. E aí você queira fazer essa relação aí da conversão, né? Então, exemplo, vamos supor que seja para esse canal aqui, né? E aí o que acontece? Vai ser montado nessa peça, vai ser montado nela uma outra peça, uma peça tipo macho. Então, exemplo, nesse caso aqui, eu posso entender o seguinte: se eu arredondar esse valor para menos, né, ou seja, ele vai ficar menor do que o valor que eu desejo, né? Então, exemplo, se eu fosse arredondar 100,736 para o valor menor, ou seja, 100 por 100, esse valor aqui final ele ficaria menor, né? Então, seria interessante arredondar para mais. Então, exemplo, 100,736 eu arredondaria para 101, né? Mas também o contrário é válido, né? Se fosse para uma peça tipo macho, né, eu iria arredondar esse valor para menos. Ou seja, de 100,736 arredondaria ali para 100. Né? Então vai muito aí da questão da interpretação do funcionamento, né? Quando se tem essa ação prática, né? Então fica aí essa dica. Nesse caso aqui, já arredondei aqui para 100, né? E aí quando você arredondar o valor, você vai colocar ele como numerador, né? E vai deixar a base aqui 128, denominador. Feito isso, agora é só simplificar. Então, nesse caso aí você diz, sempre 128, sempre 128. O valor encontrado aqui, você arredonda, coloca ele como numerador e a base 128. Se der para simplificar, obviamente você simplifica. Como é o caso aqui, você tem numerador e denominador par, dá para simplificar por 2, vai dar 50 e 64, ainda são os dois valores são par. Então, dá para simplificar novamente, dá 25 por 32. Então, nesse caso aí encerra, porque você tem numerador ímpar, denominador par, né? Então, a relação de 20 milímetros, vamos colocar aqui 20 milímetros, é aproximadamente 25 por 32 avos de polegada, né? E fazendo essa conversão de milímetro para polegada fracionária. Aproximadamente, né? Aproximadamente. Beleza? Aí quem quiser depois até pode converter 25 por 32 para milímetros, né, para ver qual o valor exato e comparar se ele diverge muito de 20 milímetros. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, né? Toda semana tem vídeos novos. No próximo vídeo mostra aí o segundo método aí de conversão. Tá bom? Valeu!